Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aí para o estudo de número 8. E hoje eu gostaria de falar sobre o plantar e o colher. Vamos falar sobre o que a Bíblia determina, principalmente no Novo Testamento, sobre pecado. Porque às vezes nós não temos a definição exata daquilo que a Bíblia fala, das nossas ações e atitudes, e aí achamos que tudo é pecado. E aí você pega pessoas ou pastores ou ministérios que aí confundem um pouco de doutrina com costume, e aí proíbe, não pode. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Bom, para nós iniciarmos, não tem como nós iniciarmos em outro lugar, a não ser Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de 1 e 2, que fala sobre as bênçãos, aquilo que Moisés transmitiu para o povo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Irmãos, essas promessas foram feitas para Israel. Essas promessas foram feitas para o povo que estava sendo tirado do Egito e queria entrar na terra prometida. Deus queria que esse povo fosse diferente. Deus queria que esse povo andasse nas leis dele. Deus queria que através desse povo o único e verdadeiro Deus fosse conhecido. Então Deus, ele determina leis, e através dessas leis, a lei, aqui fora eles falam muito isso, a lei do retorno. Aquilo que você planta, você colhe, não tem jeito. Então o que Deus determina? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, ou seja, se eles ouvissem a voz, se obedecer, se andar nos mandamentos, se andar naquilo que Deus está determinando, as bênçãos viriam sobre ele. Caso fosse o contrário, capítulo 28, versículo 15, você pode ver que as maldições são muito em maior número do que as próprias bênçãos. Capítulo 28, versículo 15, diz assim: Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Aquilo que você planta, você colhe. Você vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que Deus procurou Davi para encontrá-lo. Deus determinou que ele fosse ungido, Deus determinou que ele fosse rei, Deus determinou que ele teria um sucessor. O próprio Senhor Jesus, ele é o sucessor do trono de Davi, mas não teve jeito. Davi pecou e aquilo que ele plantou, ele colheu. Não para a vida dele, porque Deus teve misericórdia, mas ele colheu para a sua própria família, para a sua descendência. Então, irmãos, o que acontece? Quando nós entramos dentro da palavra, nós vamos perceber que existe uma lei que foi criada e determinada por Deus. Essa lei é exatamente isso: o que eu plantar, eu vou colher. Não adianta. Você pode ser bispo, sacerdote, pastor, você pode ser membro, você pode ser... Não adianta. Você plantou, você vai colher. Deus perdoa, perdoa. Deus, ele pode te levantar novamente? Pode. Deus, ele pode mudar o quadro? Pode. Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas não adianta, o que você planta, você colhe. E aí fala-se sobre obediência, principalmente dos seus mandamentos, principalmente dentro da sua palavra. Gálatas capítulo 6, irmãos, versículo 7. Vamos lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 7, onde Paulo ele trabalha muito bem sobre isso daí. Paulo ele fala muito sobre isso daí. Aos Gálatas nós vamos perceber com relação aos frutos, aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta. Enfim, vamos lá para Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim, vamos lá. Aleluia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso daí não interessa se você é evangélico, se você não é. Não importa, isso foi uma lei criada por Deus. O que você plantar, você vai colher. Mas é claro que o peso em cima de nós
ele é muito maior, porque nós somos ou devemos ser conhecedores da própria palavra de Deus. Então vamos lá, com relação aos pecados que a Bíblia determina, com relação aos pecados que nós vemos escritos na Bíblia, que tem um peso muito grande em cima da nossa vida. Que pecados são esses? Vamos lá. Adultério, as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, inveja, embriaguez e orgias. São algumas coisas que a Bíblia fala com relação às obras da carne que nós não devemos praticar, que nós devemos fugir. E aí ela vai mais além. Em João, capítulo 14, versículo 13 e 14, Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então o que você vai fazer? Você vai falar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda a não pecar, transforma o meu caráter, transforma a minha vida, transforma o meu eu, porque, irmãos, isso é uma guerra que nós travamos todos os dias, e essa guerra é travada comigo mesmo, é travada com você, é com aquilo que nós absorvemos quando nós nascemos, é com a nossa árvore genealógica, é no mundo espiritual aquilo que nós trazemos desde os nossos antepassados, o ambiente que nós fomos criados, a família que nós fomos criados, a maneira que nós fomos criados, a religião que nós fomos criados. Então tudo isso, existe uma influência muito grande, muito forte em cima da gente. Então quando você sofre essa influência, nós temos que lutar contra isso. Por isso que a Bíblia determina, e há uma diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito em nós. Então vamos lá. Apocalipse de número 22, versículo 15. Apocalipse 22, 15 é algo muito forte mesmo. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, 15. Fora ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Os cães são aqueles que aceitaram a Jesus, que já estiveram na igreja e de uma certa forma se desviaram. Por isso que a Bíblia diz que ele compara a pessoa que está afastada, o desviado, o afastado da maneira que você quer falar, ele compara com uma pessoa, um cão que vomitou e comeu o seu próprio vômito. Então ficarão os cães, ou seja, os desviados, os afastados, os bruxos, os ocultistas, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e os que amam e praticam a mentira. Né? Também nós podemos ter um outro texto muito forte também, que se encontra no Salmo de número 24, 3 e 4. Esse versículo é muito forte, que diz assim: quem subirá? É uma pergunta, é um questionamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então vamos lá, aí ele determina quem vai subir e quem vai permanecer. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, que não causa dolo ao próximo. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Então, irmãos, não adianta. A Bíblia, ela determina isso para mim e determina para você. No dia a dia, o comportamento, a salvação, ela vem pela graça. Não é nenhum mérito meu, não é nenhum mérito seu. Mas nós devemos lutar todos os dias contra as obras da carne. Lutar contra nós mesmos. Mudar o nosso caráter para sermos pessoas melhores.
É por isso que a Bíblia fala que quando indagaram ao Senhor com relação aos 613 mandamentos da Torá, da lei, os 613 mandamentos, o Senhor pega todos eles e resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não adianta, nós temos que mudar. A pessoa que fala falsamente, que semeia contenda entre irmãos, a pessoa que promete e não cumpre, a pessoa que causa um mal ao seu irmão. Irmãos, misericórdia, não adianta, que não vai subir. As pessoas que não lutarem contra isso, que não lutarem contra esse tipo de comportamento no seu dia a dia, causam muitos males. As pessoas às vezes pensam que assassinato é só você pegar uma arma e matar alguém. Não é. A pior morte que existe é a morte espiritual. É quando você consegue matar uma pessoa espiritualmente dentro da igreja, na caminhada, por causa das suas atitudes. As atitudes daqueles... Paulo chega a falar que as mulheres mais velhas dentro da igreja têm que ser exemplos para as mais novas. Os homens mais velhos também têm que ser exemplos para os mais novos. E aí eu pergunto para você, hoje, dentro da igreja, quem que nós encontramos como exemplo? Quem é o exemplo que você pode se espelhar? Como Paulo falou que ele era seguidor de Cristo e mandava imitar a ele. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos lá, para fechar, Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, ou seja, a pessoa que é soberba, orgulhosa. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olha aí, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e agora o pior deles é aquilo que a alma de Deus abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar, que nós possamos escutar esse áudio mais vezes, que nós possamos trabalhar tudo que foi falado aqui. Aquilo que você não souber, vai lá, busca o nome, vai no dicionário, vê se você está cometendo isso, vê se você está fazendo, para que você possa ser mudado, modificado, transformado e abençoado. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.